bom dia. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Arthur. Levantaram cedo hoje, né? Bom dia, Zanete. Já já a gente vai começar, tá bom? Bom dia, Arthur. Deixa eu tirar o som aqui. Viu o delay como que dá? Dá um tempinho. Tá com sono, Matheus? Nós vamos precisar hoje da apostila, tá? A gente começa na apostila 2. Pra quem tá chegando agora aí, já pode pegar a apostila 2 lá na página 3. Tá bom? Pra se organizar. Tá com muito sono, Matheus? Oi, Mota, bom dia. É legal que ele não diz aqui é o Arthur, aqui é o Mota. Mota. Arthur Mercedes também, a Larissa, a Susana Moura, Maria Eduarda Bife, Ana Clara. Lucas entrou agora, bom dia, Lucas. Tô com saudade de vocês. Beatriz, Helena, Eduardo. Meu travou, já não consigo. Não consigo. Bom dia, Helena. Bom dia, Júlia. Saudade das aulas, eu também estou com saudade. Já está aqui comigo, já já ela vem dar um bom dia para vocês. Nós vamos aguardar só mais uns minutinhos para começar. Deixa eu ver uma coisa que já começou. Até assim, parece que hoje é segunda, né? Pois é. Bom dia, Maria Eduarda. Para quem chegou agora, nós vamos usar a apostila 2, tá? Ó, apostila volume 2, lá na página 4. Vamos lá no início da apostila, que é referente à aula da semana passada que vocês assistiram e realizaram as atividades. Dá um oizinho pra eles. Um espacinho aqui. Bom dia, crianças! Tudo bem? Aproveitaram bastante o feriado? Então vamos lá. Hoje com a Prof. Rose, amanhã com a Prof. Débora. Caprichem, continuem assistindo as aulas lá no Positivo, no SPE com você, certo? Que é pra gente continuar aprendendo bastante, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem, digitem aí que a Tia vai passando pra Prof. responder. Beijo!
Então, para quem chegou agora, eu vou repetir. Nós vamos usar hoje a apostila 2. Começando lá na página 4, nós vamos falar da página 4 até a página 11, tá bom? Nosso assunto de hoje é sobre fração, sobre frações. Tá todo mundo preparado aí? Posso começar? Se acharam aí com a apostila? Lá na página 3, que tem essa imagem aqui. Bom dia, Eduardo. Não tinha dado bom dia pra você? A Eduarda Múrcia também. Então, vamos lá? Na semana passada, eu tinha conversado com vocês a respeito, relembrado com vocês a respeito das frações. Vocês lembram que eu trouxe a maçã? Relembrei com vocês que fração é uma divisão em partes iguais, quando a gente junta as partes divididas, quando a gente separa, o que é numerador, o que é denominador. E o que significa a fração, o traço do meio da fração, que é divisão. Que era a respeito da aula que vocês assistiram e realizaram as atividades. Hoje, nós vamos começar aqui na página 3, para quem entrou agora, da apostila 2, a apostila nova, ó, a apostila azul. E eu vou explicar para vocês alguns exercícios, tá? Além de trabalhar com a fração, além de olhar um bolo, uma fruta e saber representar em fração, nós vamos resolver alguns problemas envolvendo fração também. Por exemplo, assim, tem uma receita, 2/5 de uma xícara de leite. Vocês vão saber representar quanto que equivale esses 2/5, tá bom? Então, vão ter alguns problemas e a partir dos problemas nós vamos descobrir as quantidades em fração, ok? Então, vamos lá. Lá no início, lá na página 3, ó, não tem a numeração da página, mas é a página 3 porque em sequência é a 4, tá? Então, na primeira página aí de matemática da apostila nova, tá dizendo assim, que nesse volume a gente vai estudar frações, volume e os polígonos. E essa primeira parte vai tratar exclusivamente só de fração, tá? Então diz assim, ó, que nesse capítulo nós vamos aprender mais sobre frações e entender o que é volume, e estudar sobre ângulos maiores e menores do que o ângulo reto e conhecer os tipos de triângulo. Mas hoje a gente vai falar somente sobre fração. E aí nessa imagem que a gente vê aqui na página 3, ela tem várias figuras, ó. Ela tem caixas, ela tem potes, ela tem outras caixas, ó, luvas, formas para bolo, formas para gelo. Vamos descobrir o que significa essa imagem? Lá na página 4. Lá na página 4 diz assim, ó, uma parte, duas partes, várias partes. A gente sabe que para a gente fracionar alguma coisa, a gente tem que dividir em partes iguais. Se a divisão não for em partes iguais, não for equivalente, então a gente não pode dizer então que teremos uma fração. Lá na página 4 diz assim, ó, Dorothy foi a uma loja de utensílios para a cozinha comprar formas de bolo especiais. Veja a seguir os modelos pelos quais ela se interessou. Aí do ladinho aí tem uma forma redonda. Essa forma possibilita assar bolos de 2 sabores do mesmo tamanho. Que fração do bolo corresponde a cada sabor? Então, olha só, ela tem uma forma redonda, é a mesma situação da maçã. Ela tem uma forma redonda e essa forma ela é dividida em 2 partes. Então, ela pode fazer um bolo com 2 sabores, ela pode fazer de coco e de chocolate. Tá perguntando assim, ó, que fração do bolo corresponde a cada sabor? Lembra que eu mostrei para vocês na semana passada da maçã? Quando a gente vai fracionar alguma coisa, o total de partes que a gente divide é sempre o denominador. Lembra que eu falei para vocês que o denominador é a parte mais importante da fração? Por quê? Porque o numerador pode ser qualquer número e o denominador não. O denominador existem regras e nós vamos estudar essas regras ao longo do capítulo. Então, voltando ao assunto. Ela comprou uma forma de bolo e essa forma, ela tem um formato de um círculo, né, de uma circunferência, e ela está dividida em 2 partes. Então, se eu sei que ela está dividida em 2 partes, então, o meu denominador vai ser 2. Quer saber? Cada sabor corresponde a que fração? Se eu posso ter um sabor de chocolate e um sabor de coco, então, a fração é 1/2, ou 1/2. Então, que fração do bolo corresponde a cada sabor? Cada sabor corresponde a 1/2. Entenderam? Vão dando um joinha aí pra mim ver se vocês entenderam o que eu falei. Aí, continuando.
Com essa forma, você pode assar 4 sabores do mesmo tamanho de uma vez. Aquilo que eu falei para vocês, tem que ser dividido em partes iguais. Então, outra forma já tinha 4 divisões. Então, ela poderia fazer um bolo sabor chocolate, sabor coco, sabor abacaxi e sabor morango. Então, teria 4 sabores no bolo. Tá perguntando assim, complete a frase abaixo com uma fração. Cada sabor representa quanto do bolo? A forma não está dividida em 4 partes? Dividida em 4 partes, cada sabor, então, um sabor numa forma que é dividida em 4 partes. Então, qual é a fração que cada sabor representa? Representa 1/4, ok? Todas as partes podem ser do mesmo sabor, assado em 2 ou em 4 partes iguais. Ela também gostou muito dessa forma. Em quantas partes iguais o bolo fica dividido nela, é só a gente contar quantas divisões tem aí, então, essa terceira forma que ela comprou. Tem 8 partes, então 8 partes iguais, tá? Se eu pegar uma dessas 8 partes, qual é a fração que eu teria? Eu teria 1/8. Cada parte é 1/8 do bolo todo. Você já aprendeu que para representar com fração uma parte de um total, escrevemos 1 acima do traço e o número total de partes abaixo do traço, certo? Aquilo que eu falei para vocês. Quando eu pego uma forma, ou eu pego uma barra de chocolate, ou eu pego uma melancia, ou eu pego uma figura, o total de partes que eu divido, ela sempre será o denominador. E aí aquilo que eu uso, que eu como, que eu tiro, ou o que sobra é o meu numerador, tá bom? Então, por isso que eu sempre falo para vocês, coloquem sempre o denominador da fração primeiro, para a gente não esquecer e não acabar confundindo. Peguei o bolo, dividi. No total de pedaços que eu dividi o bolo, eu já coloco o meu denominador, para não correr o risco de inverter a situação, ok? Quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Tá perguntando em relação a essa forminha de bolo que tem do lado aqui, ó. Então, tá dividido em quantas partes? Tá dividido em 8 partes. Só que ela usou 2 partes para cada sabor. Então, 2 para chocolate, 2 para morango, 2 para baunilha, 2 para bolo formigueiro, que é aquele que tem uns pedacinhos de chocolate. Então, ela usou 2 partes para cada sabor. Continuando. Para representar as partes do bolo que correspondem ao sabor de chocolate, podemos escrever a fração 2/8. Então, a gente lê e se escreve também 2/8. Escrevemos acima do traço o número de partes do sabor de chocolate e abaixo do traço o total de partes em que o bolo foi dividido. Foi dividido em 8 partes esse bolo, então o meu denominador é 8. E quantos pedaços de bolo tem de chocolate? Dessa forma aqui, ó. Nós estamos falando dessa forma aqui, ó. Página 4, ó. Dessa forma aqui. Então, ó, de chocolate tem 1 pedaço, 2 pedaços. Mas quantos pedaços total tem a forma? 8. Então, qual é a fração que só o sabor de chocolate representa? 2/8. E aí, tem um lembretezinho aí em amarelinho, que é um retângulo amarelo, que tem uma informação a mais que diz assim, ó. O número que vai acima do traço é o numerador. Diz o número de partes que estamos considerando. O número que vai abaixo do traço, tia Jaque veio dar um oi para nós aqui, é o denominador. Dá o nome para a fração e representa o número total de partes em que foi dividido. Neste caso, foi dividido em 8 partes. E tinham 2 partes de chocolate, tinha 2 pedacinhos de bolo de chocolate. Então, a fração é 2/8, ok? Dá um oizinho pra eles. Tia Jaque vai dar um bom dia para vocês. Ela veio nos contemplar, nos deixar mais alegres. Bom dia, tudo bem, pessoal? Estudem bastante, estamos aqui trabalhando, organizando tudo para vocês retornarem, se Deus quiser. Beijo! Agora nós vamos lá para a página 5. Aí do lado dessa informação que eu li para vocês sobre numerador e denominador, tem o QR Code, que é um videozinho falando sobre fração, tá? Se vocês tiverem oportunidade, dão uma assistida para vocês verem como que é legal, uma informação a mais. Nós vamos lá para a página 5 agora. Na página 5 tem uma tabelinha que relembra com vocês o nome de algumas frações. Vocês viram que lá atrás, na informação que eu li para vocês, a gente disse que a gente fala o nome de uma fração a partir do seu denominador. Por quê? Porque o numerador, a gente lê o número como ele é. 1, 2, 3, 4. O que muda
Muda o denominador, que é meio, terço, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, que tá mostrando nessa tabelinha aqui da página 5, tá? E aí quando chegar no 10 é décimo, no 100 centésimo, ok? E agora tem algumas atividades aí na página 5, na seção lápis na mão, que diz assim, ó. Vejam os bolos que Dorothy fez. As formas que ela usou têm o mesmo tamanho. Este foi o primeiro. Quantas partes do bolo são de chocolate? Então, a forma está dividida em 4 partes e quantas dessas partes são de chocolate? 2 partes. Não está pedindo a fração, está pedindo só em quantas partes tem de chocolate aí nessa forma que ela acabou de fazer. Aí na letra B que pede qual é a fração que podemos escrever para indicar essas partes. A forma foi dividida em 4 partes e 2 partes são de chocolate, ou seja, a nossa fração são 2 quartos. Lá na letra C, como que se lê essa fração? 2 quartos. Aí diz assim, ó, lá no pontinho de baixo da letra C. Na forma repartida em metades, Dorothy fez este outro bolo. Agora tem uma outra forma que está dividida em 2 partes somente. A letra D. Qual parte desse bolo é de chocolate? A metade é de chocolate, não é? Ó? Se a forma está dividida em 2 partes iguais, uma parte é de chocolate, a outra parte é de baunilha. Então, qual que é essa fração? 1/2, que corresponde à metade da forma. O exercício 2 diz assim, ó. A seguir, temos o desenho de uma forma repartida em 6 partes iguais, que é isso aqui, ó. Ó, essa forma aqui, ó, tá? Então, aqui está dividido em 6 partes iguais, em 6 pedaços iguais. Cada parte representa 1/6 da forma. Usando cores diferentes, represente na forma 3 sabores de bolo. Então, pensem, se é uma forma que está dividida em 6 partes e eu tenho 3 sabores, quantos pedaços eu vou ter, quantas partes eu vou ter de cada sabor? Se eu escolher, por exemplo, chocolate, coco e baunilha, eu vou ter quantos pedaços de chocolate? Quantos pedaços de coco? Quantos pedaços de baunilha? Eu vou ter 2 pedaços de cada, certo? Porque se eu somar 2 mais 2 mais 2, vão dar exatamente as 6 partes que a forma foi dividida. Então, a pergunta da letra A é exatamente essa. Quantas partes da forma serão de cada sabor? 2 partes ou 2 pedaços de bolo, ou se for pizza, 2 pedaços de pizza serão de cada sabor. Que fração da forma representa cada sabor do bolo? 2/6. Se eu peguei 2 pedaços de cada sabor e a forma está dividida em 6 partes, então serão 2/6. O Arthur tá me perguntando alguma coisa naquela parte amarela. Não, ele está colocando para a colega te perguntar onde estava. Onde você estava explicando. Vamos para a página 6 agora, tá? Então, ó, página 6, vamos começar agora na página 6. O exercício 3, vocês viram que é bem gostosinho essa parte de frações? É bem legalzinha, não tem nada de muito diferente daquilo que a gente já fazia, tá? A partir daqui que começam os probleminhas, e aí eu vou dar uma informação nova para vocês, pra gente conseguir resolver, tá? Então, o exercício 3 diz assim, ó. Observe na imagem a seguir como deve ser um prato com uma refeição saudável. Um prato saudável deve ter uma variedade de alimentos e cores. Divida o prato ao meio e coloque alimentos desse tipo, crus ou cozidos. Aí depois, divida também essa outra metade do prato ao meio, coloque uma porção de arroz, macarrão ou batata, e também de feijão, lentilha ou grão de bico. E por último, na outra parte, coloque carnes, peixe e ovos, sem muita gordura. Então tem lá o desenho de um prato, aí nesse prato, nessa refeição tem arroz, feijão, tem um bife, tem salada, tá bem colorido, né? Tem salada crua ali, aí tem uma cenourinha ralada do lado e tá dizendo que um prato saudável tem que ser assim, né? Aí tem o desenho, tem a estrutura aí do prato. O prato foi dividido ao meio para verduras e legumes. Aí na outra metade também foi dividida ao meio, que é para carboidratos e grãos e para proteína. E se vocês olharem, se nós juntarmos a parte que foi dividida para proteína e para carboidrato, ela corresponde à mesma parte, que é para verduras e legumes. Então, ó, eu tenho duas partes aqui, que se eu somar elas duas, vai dar exatamente o meio do prato, a metade do prato, que corresponde à mesma parte que são para verduras e legumes.
Lá na letra A, diz assim: a parte com verduras e legumes representa que parte do prato? Escreva a fração e pinte no círculo essa parte. O que isso corresponde? Então, a gente tem um círculo aí, e lembrando que a parte de verdura e legumes é exatamente a metade do prato. Se é a metade do prato, qual que é a fração? 1/2, ou seja, a metade. Na letra B, diz assim: podemos dizer que a parte com carboidratos representa a metade da metade do prato. A gente pode afirmar isso? Que representa a metade da metade? Sim, ela é a metade da metade. Lembra que eu falei para vocês que se a gente juntar, se nós somarmos essas duas partes, a gente vai ter exatamente a metade do prato? Então, sim, a resposta é sim. E que fração que isso aqui representa? Não tem que ser uma divisão igual, então a gente vai dividir ao meio e aí depois vai dividir ao meio novamente. Nós vamos ter, então, 4 partes. Se eu pegar uma parte dessa aqui, qual é a fração que eu terei? Terei a fração 1/4, ok? E depois a letra C diz assim, a letra C é para usar a imaginação de vocês. Agora, use o círculo ao lado para representar como é o seu prato na hora do almoço, para vocês escreverem como é o prato de vocês na hora do almoço. Tem verdura? Tem carboidrato? Tem grão? É para vocês desenharem aí, fazerem a divisão e escreverem o que cada parte representa, ou até desenharem. Desenhem o grãozinho de arroz, o feijão. Se vocês não quiserem desenhar, escrevam o que cada parte representa. Ok? Prof, não entendi, Maria Eduarda Mussi. O que você não entendeu, Maria Eduarda? Fala pra prof o que você não entendeu, que a prof te explica novamente. Pode ir falando aí que a tia Anja já me fala, tá? Enquanto isso, a gente vai indo lá na página. Prof, eu tô perdida. A Maria Eduarda? A Maria Eduarda Bife? Isso. A prof tá indo lá na página 7 agora. Ó, bem no início da página 7, tá? Se você tá perdida, eu vou te dizer de qual apostila. Apostila 2, tá bom? Ó, da apostila 2, nós estamos começando agora a página 7. A B e a A. A Maria Mussi falou. A B e a A, da que você terminou de explicar. Da que eu terminei de explicar? Isso. A letra A fala assim, ó. No desenho de cima, que é esse que eu acabei de explicar pra vocês, ó, que tem o desenho do prato que fala que uma refeição para ser saudável, o prato tem que ser assim. A metade do prato tem que ser verduras e legumes, e a outra metade da metade tem que ser proteínas e o que sobra do prato com carboidratos e grãos. Então, isso aqui é uma alimentação saudável. Isso aqui é um prato com um alimento saudável. Pensando nesse desenho, a gente vai responder a letra A. A letra A diz assim, ó. A parte com verduras e legumes, que é essa parte aqui, ó. Ela representa que fração do prato? Ela não é a metade? Não ficariam só duas partes, essa aqui e essa aqui? Então, qual que é a fração que ela representa? Ela representa a metade do prato, ou seja, 1/2. Aí, nesse círculo aqui, é para você fazer o desenho. É para você dividir o círculo exatamente ao meio e pintar a metade, tá? Pintar, ou pode ser essa, ou pode ser essa aqui, pode ser da cor que você quiser, tá bom? Que aí vai estar representando a metade do prato com verduras e legumes. A letra B diz assim, ó. Podemos dizer que cada parte com carboidrato representa a metade da metade? Sim, nós podemos. Porque tem a outra metade aqui, ó. Então, uma metade é com verdura e legumes, ó. Essa metade é com verdura e legumes. Essa outra metade foi dividida na metade também. Por isso que é a metade da metade. Que foi colocado carboidratos e grãos e aqui do outro lado foi colocado proteína. Essa parte aqui eu posso dizer que ela é a metade da metade? Posso, ela é a metade da metade. Qual que é a fração que ela representa? Para mim escrever uma fração, eu vou ter que estar traçando aqui a linha, ó, porque daí eu terei 4 partes iguais. Lembra que eu falei para vocês que pra gente fracionar alguma coisa tem que ser dividida em partes iguais? Então eu preciso cortar aqui e deixar 4 partes iguais, que é o que está feito aqui, ó, aqui na letra B. Uma dessas partes aqui é que fração? Representa exatamente 1/4 desta fração. E aí vocês vão pintar uma parte. E aí a letra D é para vocês pintarem conforme o prato de vocês, tá bom? É para vocês pensarem como que é o prato de vocês e aí estarem pintando aí, colocando qual é a parte para carne, para proteína, para carboidrato, para legumes, tá bom? E agora a gente vai para a página 4. Para a página 7, exercício 4, desculpa. Tá dizendo assim, ó. Pinte de verde
duas das 3 partes iguais de cada figura. Então, as duas figuras são divididas em 3 partes, vocês vão pintar duas, ok? A letra A diz assim: qual fração você pintou em cada figura? A figura está dividida em 3 partes e eu pintei duas. Então, que fração que é essa? 2/3. Na letra B, como que se lê essa fração? 2/3. O exercício 5. Todos esses retângulos são do mesmo tamanho e foram divididos em 10 partes iguais. Para cada um deles, escreva a fração que representa a parte pintada e a parte que ficou em branco, a parte que está sem pintar. Então, na letra A, nós vamos contar. A gente nem precisa contar porque ele já falou que foi dividido em 10 partes, né? Então, o meu denominador será 10 e o meu numerador da parte pintada. Quantas partes pintadas tem? 3. Então, a parte pintada, 3/10. E a parte que está em branco, 7/10. Por quê? Porque o desenho foi dividido em 10 partes, porém que não estão pintadas, são 7 partes. Se nós somarmos 3/10 mais 7/10, nós teremos 10/10, que corresponde a um inteiro, a figura inteira. Bem tranquilo isso aqui, né? Letra A, letra B, letra C, letra D, bem tranquilo, só contar os quadradinhos aí. Tem duas crianças que não entenderam a 4. O exercício 4, Ana Clara, nem eu. O Arthur também não entendeu a 4? O Eduardo Laurindo também não entendeu a 4? A Júlia Beatriz também não entendeu. Tá, vou repetir de novo a 4. O exercício 4 tem duas figuras. As duas figuras, apesar de terem formatos diferentes, elas foram divididas em 3 partes. Tá pedindo para vocês pintarem 2 partes dessas 3. Então, pinte de verde 2 das 3 partes. Tem 3 partes, eu vou pintar 2 nas 2 figuras. A letra A diz assim, ó: que fração você pintou em cada figura? Eu tinha um desenho dividido em 3 partes e eu pintei 2 partes. Que fração que é essa? 2/3. Como que se lê 2/3? Entenderam? Aí, lá no exercício 5, vamos lá para o primeiro pontinho, tá? Que eu já expliquei como faz a letra A, a letra B, que é só contar os quadradinhos, é bem tranquilo. O primeiro pontinho diz assim, ó: em qual item foi pintada a maior fração do todo e a menor? A maior fração do todo é quando a gente tem no numerador um número maior, tá? Comparando com outras frações. Então, eu vou olhar as frações da letra A, da letra B, da letra C e da letra D. Quais dessas frações tem o maior numerador? Lá da letra B, que é o quê? 8/10. Então, o maior é na letra B e o menor, eu vou olhar qual é o menor denominador o menor numerador de todas as frações. O menor numerador, então, fica na letra A. Então, o maior na letra B e o menor na letra A. É só vocês compararem os numeradores, tá? Quem que é o numerador? Agora a gente vai lá para a página 8. Tá ok aí? Me deem um joinha para ver se eu posso ir para a página 8. Se vocês estão entendendo, tem alguma dúvida para trás, vão dando um joinha aí para prof, para mim saber. Ana Clara, entendeu o que a prof explicou agora da 4? Quem não tinha entendido? Eduardo Laurindo. Ana Clara, que não tinha entendido. Tá dando joinha. Prof. Sim? Então tá. Então vamos para a página 8, então exercício 6. Aqui no exercício 6, nós temos uma tabela. E nessa tabela a gente tem figura, fração e como se lê. Eu vou olhar a figura, vou escrever a fração e vou escrever como que se lê. A primeira figura aí, ela está dividida em quantas partes? Ela está dividida em 5 partes. Então, 5 vai ser o quê? O meu denominador. Quantas partes tem pintadas? 2 partes. Então, 2 vai ser o meu numerador. Como que eu vou ler essa fração? 2/5, tá? E assim é para vocês fazerem os outros. A segunda linha, a terceira linha e a quarta linha. Bem tranquilo também, tá? O exercício 7 diz assim: observe o retângulo a seguir, dividido em partes iguais. A letra A pergunta: em quantas partes esse retângulo foi dividido? É só a gente contar quantas partes ele tem. Ele foi dividido em 10 partes. Na letra A não é para escrever fração. A pergunta é bem simples. Em quantas partes foi dividido? Foi dividido em 10 partes. A letra B: quantas partes foram pintadas? Todas as partes. As 10 partes foram pintadas. Não tem nenhuma parte aí que está sem pintar, né? E a letra C diz assim:
Que fração pode ser escrita para representar que o retângulo todo foi pintado? Se eu tenho 10 partes e as 10 partes estão pintadas, que fração que eu tenho? 10 décimos. Lembra que eu falei para vocês que o traço do meio da fração significa divisão? Então, se eu fizer 10 dividido para 10, o meu resultado vai ser 1. Vai ser uma figura inteira, vai ser o retângulo inteiro, certo? Não se esqueçam disso. O traço do meio da fração significa divisão. Muitas pessoas chegam lá na fase adulta até e sabem fração, sabem olhar e identificar uma fração, mas se você perguntar o que significa o traço do meio da fração, eles não vão saber responder. Que operação significa o traço do meio da fração? Eles não vão saber que é divisão, tá? Então não se esqueçam disso. Aí o exercício 8 tem lá, todas as figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Que fração corresponde à parte pintada das figuras? Então, a mesma parte, o mesmo total de partes que foi dividida é o mesmo total de partes que foi pintada. Então, a primeira é 2 sobre 2, a letra B, 4 sobre 4 e a letra C, 8 sobre 8. A figura toda está pintada. Todas as partes que foram divididas está pintada. E aí tem um lembretezinho que diz assim, ó, quando o numerador e o denominador de uma fração são iguais, significa que estão sendo consideradas todas as partes. Esse tipo de fração representa o todo, o total de um inteiro. Então, se eu tenho uma figura dividida num total de partes e todas essas partes estão pintadas, eu estou trabalhando com um inteiro, tá? Então, por quê? Porque se eu dividir dois números iguais, lembra que a Prof fala para vocês? Quando a gente vai fazer um número dividido por ele mesmo, o resultado sempre vai dar 1. Qualquer número dividido por ele mesmo, o resultado sempre vai dar 1, tá bom? Vamos para a página 9. Agora aqui na página 9 começam os probleminhas, tá? Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque agora a gente, além de identificar a fração, nós vamos ter que responder. Por exemplo, responder quanto que 2/8 corresponde, quanto que 3/5 corresponde, porque até agora a gente identificou as frações. Agora nós vamos ter que dar a resposta, um número, ok? Página 9. Posso ir? Querem que eu explique alguma coisa lá atrás? Então, tá bom. O exercício 9 diz assim, Laura é professora em uma escola de inglês para crianças. A letra A diz assim, leia a fala de Laura e explique como ela calculou 1/3 da turma. Então, a Laura diz assim, ó, 1/3 dessa turma é de meninos. Então, tem um total de alunos lá na sala e 1/3 da turma são meninos. Eu preciso saber quantos meninos tem nessa turma. Então, do ladinho, no lembrete, diz assim, ó, nessa situação, o total é representado por todos os alunos da turma. Laura dividiu por 3 o número de alunos e verificou que o número de meninos da turma corresponde a 1/3. Difícil, né, de entender assim, esse problema lendo essa informação. Mas, ó, essa letra A era só para vocês lerem. Agora eu vou explicar para vocês de uma outra forma, de duas formas, na verdade, como que a gente faz esse cálculo, tá bom? Então, nós temos aí 15 alunos. O problema está dando a informação que a turma tem 15 alunos. Desses 15 alunos, 1/3 são meninos. Mas quantos meninos tem na sala, então? Eu vou desenhar para vocês e vou mostrar para vocês de duas formas como que a gente chega nessa resposta. Tia Mabri tá passando aqui dando tchau para mim, dando um oi para mim. Então, ó, o problema tá dizendo que são 15 alunos na sala. Então, eu vou desenhar aqui os 15 alunos, tá? Então, 1, 2, vocês sabem que eu sou boa no desenho, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer de conta que cada um desse aqui é um aluno, tá? 11, 12, 13, 14, 15. Aqui estão representados os 15 alunos, tá? Tá falando que desses 15 alunos, 1/3 são meninos. Quantos meninos tem nessa sala? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir esses 15 em 3 grupos. Então, ó, se eu pegar 15 alunos e dividir por 3, bom, 15 dividido por 3, o resultado vai dar 5. Então, eu tenho que pegar grupos de 5.
Então, ó, aqui tem um grupo, aqui tem 2 grupos e aqui tem 3 grupos. O que que eu fiz? Eu peguei o total de meninos e eu dividi conforme o denominador manda. O denominador manda dividir em quantas partes? Em 3 partes. Lembrando que tem que ser partes iguais. Não pode ter um grupo com 2, outro grupo com 7, com 8. Não pode. Tem que ser em partes iguais. Então, eu fiz 3 grupos e os 3 grupos têm a mesma quantidade de alunos. Ó, aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5. Dividi em 3 grupos, agora eu vou contar quantos alunos tem em um único grupo. Ó, por quê? Porque o numerador diz que eu preciso de um dos 3 grupos. Em um grupo tem quantos meninos? Tem 5 meninos. Então, eu posso dizer que 1/3 de 15 é igual a 5 meninos. Entenderam? Uma outra forma que eu posso fazer para mim não precisar fazer desenho é assim, ó. Eu quero saber quanto que é 1/3 de 15. O que que eu faço? Eu pego 15 e divido por 3. Então, fica 15 dividido por 3, que é igual a 5. E eu pego o 5 e multiplico por 1, que é o meu numerador. E aí eu faço 5 vezes 1, que é igual a 5 meninos. Qualquer uma das duas partes, qualquer um dos 2 jeitos que eu fiz, tanto no desenho quanto assim, só com operações, fica certo e dá o mesmo resultado, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos fazer operações assim, nós vamos resolver situações, problemas dessa forma, tá bom? Então, ó, a turma tem, vou na letra B agora. A turma tem 15 meninos, 15 alunos, não 15 meninos. A pergunta é, são quantos meninos, né? A turma tem 15 alunos. Calcule quantos são os meninos e pinte essa quantidade nos bonequinhos desenhados abaixo. Então, eu já disse para vocês que tem 5 meninos, vocês vão pintar 5 meninos, 5 bonequinhos, tá? No exercício 10, diz assim, ó. Giovana é artesã e fez esses vasos de cerâmica para vender na feira. Então, todos esses vasos aí ela fez para vender na feira. A letra A diz assim, ó. No primeiro dia de feira, Giovana vendeu 1/4 dos vasos. Como podemos calcular o número de vasos vendidos no primeiro dia? Primeira coisa, quantos vasos tem aí? Tá? Então, a gente pode fazer pelo desenho, pela divisão do desenho, que então a gente dividiria em 4 partes, ou a gente pode fazer a operação que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou fazer a operação, tá? Para mim não precisar desenhar todos os vasos. Primeiro, a gente precisa descobrir quantos vasos tem. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5 vezes 4, 20. São 20 vasos. Então, eu preciso descobrir quanto que é 1/4 de 20. Então, 1/4 de 20 vasos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 20 dividido por 4. Então, vão ser 20 dividido por 4, que vai dar 5. E aí, eu vou fazer 5 vezes 1. Então, ó, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 5 vezes 1 é igual a 5. Então, ela vendeu no primeiro dia exatamente 5 vasos. Na letra B, diz assim. Depois de mais 2 dias de feira, Giovana voltou para casa com 1/10 dos vasos que tinha levado. Quantos vasos ela levou de volta? Então, agora, ela levou 1/10 dos vasos. Eu preciso saber quanto que é 1/10 de 20, certo? Se ela levou 1/10 para casa, se ela levou de volta para casa 1/10 e ela tinha levado para a feira 20 vasos, então eu preciso descobrir quanto que é 1/10 de 20. Novamente eu vou dividir por 10 e vou multiplicar por 1. 20 dividido por 10 vou dar 2. E aí 2 vezes 1 é igual a 2. Quantos vasos ela levou de volta? 2 vasos ela levou de volta, tá? Agora, olha a pergunta.
que fração dos vasos ela vendeu? Lembra que eu falei para vocês que para ser um inteiro, o numerador e o denominador tem que ser exatamente iguais? Se ela levou de volta para casa 1/10, quanto que ela vendeu? 9/10, porque se a gente somar 9 mais 1, ficariam 10/10, que daria todos os vasos, tá? Então, que fração dos vasos que ela vendeu? Ela vendeu 9/10, ok? Nós vamos lá para a página 10 agora. Página 10, exercício 11. Eu vou apagar aqui o quadro para a gente fazer os outros probleminhas. O exercício 11, lá na página 10 agora, tá? Ó, página 10, exercício 11. O exercício 11 diz assim: com a venda de vasos na feira de artesanato, Giovana arrecadou R$ 2.400. Ela usou 3/10 dessa quantia para repor seus materiais e o restante ela depositou numa conta no banco. Quantos reais ela depositou? Então, vamos interpretar o problema de novo. Sempre quando a gente vai ler um problema que tem várias informações, a gente sempre está com marca-texto ou com lápis de cor para estar grifando aí as coisas, as informações importantes, né? Então, diz assim, ó, quando a Giovana voltou da feira, ela contou o dinheiro, né? Depois que ela vendeu todos os vasos que ela vendeu lá, e ela arrecadou um total de R$ 2.400. Desses R$ 2.400, ela usou 3/10 para comprar os materiais para fazer novos vasos. E o restante ela depositou na conta no banco. Está perguntando quanto que ela depositou na conta no banco. Então, nós aqui temos que fazer 3 operações. Primeiro, a gente tem que pegar os R$ 2.400 e dividir por 10. Por quê? Porque eu quero saber agora quanto que são 3/10 de R$ 2.400. E agora vocês vão entender por que é importante eu aprender a fazer também seguindo as operações e não só no desenho. Porque se eu fizer só no desenho, como que eu vou desenhar R$ 2.400 agora? Né? Então, assim, ó, em algumas situações que tem desenho, a gente faz aquela divisãozinha que eu mostrei pra vocês. Em outras situações, não tem como fazer o desenho, né? Então, aqui a gente precisa fazer as operações. Então, primeiro eu preciso descobrir quanto que são 3/10 de 2.400. Eu faço 2.400 dividido por 10. Dividido por 10. Lembra que eu sempre divido pelo de baixo e eu multiplico pelo de cima. Divido pelo denominador e eu multiplico pelo numerador. Como é uma divisão por 10, eu faço o quê? Eu corto quem? Corto somente um zero, né? Então, o resultado será 240. E aí, eu vou pegar o 240 e vou fazer vezes 3. Ó, eu divido pelo de baixo e eu multiplico pelo de cima. E agora, eu vou fazer, então, 240 vezes 3, que vai dar um total de, vocês que já fizeram, 720. Só que 720 não é a resposta ainda. Tá falando que 720 é o total que ela gastou comprando materiais para repor os materiais para fazer novos vasos. O restante do dinheiro, que sobrou do dinheiro, ela vai depositar numa conta no banco. Como que eu descubro quanto que sobrou? Eu vou pegar o total que ela arrecadou. Quanto que ela arrecadou? 2.400 menos o que ela vai gastar para comprar novos materiais, que é o que? Nós acabamos de descobrir que é 720. Quanto que ela depositou no banco? Ela depositou R$ 1.680. Ok? Lembrando que quando vocês forem escrever a resposta lá, que a prof não está escrevendo aqui, vocês têm que colocar ou a palavra reais no final, ou o ex-cifrão no início aqui, tá? Porque nós estamos falando de dinheiro. Vocês estão entendendo? Dê um joinha aí pra mim, por favor. Que o meu não tá atualizando. A tia Ange que vai me atualizar agora. Não, tá, é isso mesmo, porque ninguém mais postou nada. Tá bom. No exercício 12, a tia Ange trouxe um café pra mim, ó. No exercício 12, também é um probleminha bem parecido com esse. E diz assim:
Na feira de artesanato de uma cidade, 128 artesãos estão vendendo seus produtos. Desse total de artesãos, 3/4 são da própria cidade. Quantos deles são de outras cidades? Então, nós temos que descobrir quanto que é 3/4 de 28. Porque, de novo, é uma situação problema, e quando a gente lê uma situação problema, a gente sempre grifa a informação importante ali pra gente, fixar ela. Diz assim, vou repetir com vocês. São 128 artesãos que estão vendendo produtos ali numa feira, né? Desse total de 128, 3/4 são da cidade, são da própria cidade. E o restante vieram de fora para essa exposição. Tá perguntando, quantas pessoas que vieram de fora da cidade? Então, primeiro, nós vamos ter que calcular 3/4 de 128. Então, vou apagar aqui o exercício 11. Eu vou fazer mais esse com vocês, aí os próximos eu vou explicar, mas não vou fazer, tá? Para vocês, para quem não conseguiu fazer, ir tentando fazer, para ver se conseguiu absorver aquilo que eu expliquei. 12 minutos, tá? Tá acabando. Então, eu preciso descobrir 3/4 de 128. 128 eu sempre vou dividir pelo denominador. Gente, pode escrever. Escreve a fração e escreve o que você tem que fazer, porque daí vocês vão gravar, Eu divido por esse aqui e eu multiplico por isso aqui. Eu divido pelo denominador e eu multiplico pelo numerador. Então, eu vou fazer 128 dividido por 4. Quanto que dá 128 dividido por 4? 32. E aí, eu vou fazer o meu resultado vezes 3, vezes o numerador. 32 vezes 3. Quanto que dá 32 vezes 3? Vamos pensar? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Vamos fazer a conta? Aqui a gente nem precisa montar a continha, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Detalhe, essas 96 pessoas aqui, elas são da própria cidade. Só que eu não quero saber quantos são da própria cidade, eu quero saber quantos vieram de fora. Então, o que eu tenho que fazer agora? 128 menos 96, que então vai me dar o resultado de quantas pessoas vieram de fora. Então, 8 menos 6, 2. 2 não dá para tirar 9, eu vou emprestar. 12 menos 9, 3. Então, quantas pessoas vieram de fora? 32 pessoas. Se vocês pegarem, para tirar a prova real, se vocês pegarem o 96 mais o 32, vai dar exatamente o 128, ok? Professor, pergunta para ele se tá ok, se tá travado agora. Tá travado ou tá tudo ok aí? Respondam para mim, a Tiana está pedindo para perguntar. Dá um joinha aí se travou ou se tá tudo ok. Só pra gente saber aqui. Então, quantos artesãos vieram de fora? Vieram 32. E aí, ainda vou fazer uma outra pergunta para vocês, que é bem interessante aqui. Eu estou dizendo que 3/4 são da cidade. E se eu pedisse para vocês assim, qual que é a fração que veio para fora da cidade? Já usando esse problema para mostrar isso. Lembra que quando a gente está falando de uma porção inteira, de tudo, de um todo, o numerador e o denominador tem que ser igual? Então, olha só, 3/4. Quanto que eu preciso adicionar a esse 3 aqui para ter o numerador e o denominador igual? 1, não preciso? Então, 3/4 são da cidade e 1/4 são de fora. Só que o probleminha não está perguntando da fração, está perguntando da quantidade, tá? Eu que mostrei para vocês aqui a fração, como que é fácil. Tranquilo? Tá. Então tá bom. Quem tá com problema é porque tá com problema na sua Na internet, né? O exercício 13 tá falando a respeito de fração, só que agora a gente já passa para um metro. Então vamos relembrar aí alguns conceitos. Quantos centímetros tem num metro? 100 centímetros. Então diz assim, você já sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Sabe também que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Lembra que na aula passada eu falei para vocês, relembrando, falei que vocês iam usar os milímetros? Lembra que quando a gente começou a estudar milímetro, a gente olhava sempre na régua, em várias situações eu pedi para vocês contarem os risquinhos lá dos milímetros? Marque X nas frases corretas sobre essas relações. 1 metro é 1 sobre 1 centésimo do centímetro? Não, porque o centímetro é menor que o metro, certo? Então não é, vocês não vão marcar nessa. Aí a segunda alternativa, 1 centímetro é 1 centésimo do metro? É. Por quê? Porque olha só,
em 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Então, é essa a relação, 1/100, 1/100. Depois, 50 centímetros equivale a metade do metro? Tá certo, não é? Se eu pegar 50 centímetros, não dá meio metro? Não tá certo. Aí, a quarta, 1 milímetro é 1/10 do centímetro? Também está certo, porque em 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. E a última, 1 centímetro é 1/10 do milímetro? Não, porque o milímetro é menor que o centímetro, então a relação está errada. Então, as corretas são as 3 alternativas do meio aí. Então, a primeira está errada, a segunda, a terceira e a quarta estão certas e a última está errada. O exercício 14. Essa fita tem 1 metro de comprimento e foi repartida em 5 partes iguais. Tem lá, cada parte da fita, então, tem uma cor diferente. A letra A diz assim: quantos centímetros há em cada parte da fita? Bom, tá falando que tem 1 metro. Eu já sei que em 1 metro são 100 centímetros. É só eu fazer o quê? 100 dividido para 5. Então, cada pedacinho aí corresponde a 20 centímetros. Aí a letra B. Qual é a fração que representa cada uma das partes da fita? 1/5. Ela está dividida em 5 partes. Cada parte foi pintada de uma cor. Então, qual que é a fração? 1/5. E a letra C. Trace uma marca de metade do metro aí, né? Então, vocês vão marcar aí bem certinho o centro da fita. Então, para dizer assim, tem várias partes aí, uma parte de cada cor. Esse exercício está pedindo para vocês marcarem a metade do metro, não é a metade de cada retângulo, ó. Então, não é essa metade. Esse exercício, confunde mesmo se a gente não lê. Ó, não é a metade de cada retângulo, é a metade do metro. Então, aonde que vai ser a metade? Aqui está representando o metro. Não tem um metro aqui, mas está representando. Então, eu vou pensar assim, ó. A metade, se eu pegar esse retângulo para cá, esse retângulo para cá, esse para cá, esse para cá, sobrou 1. Eu vou ter que marcar a metade do retângulo azul, para mim ter a metade do metro, tá bom? Então, bem aqui na metade, ó, dessa parte azul, ou vocês podem medir com a régua e dividir por 2, ver aonde que vai dar a divisão certinho, tá? Para ficar mais certinho ainda. E agora, lá na página 11, diz assim, que é a última página, né, que a videoaula foi da página 3 até a página 11, então essa é a última. Existe um sapo que tem um comprimento igual a 8/10 de 1 centímetro. 8/10 de 1 centímetro. Então, eu vou pegar 1 centímetro, dividir em 10 partes e vou pegar 8 dessas 10 partes para saber o tamanho do sapo. Se eu peguei 8 das 10 partes, eu peguei o quê? 8 milímetros, né? A letra A já está perguntando exatamente isso. Quantos milímetros esse sapo tem de comprimento? Ele tem 8 milímetros. Por quê? 1 centímetro tem 10 milímetros. Eu peguei 8 deles, então ele tem 8 milímetros. Use uma régua para traçar uma linha com essa medida. Então, vocês vão traçar aí uma retinha com 8 milímetros, que é o tamanho desse sapo. Use a régua para traçar uma linha com o dobro dessa medida. O que é o dobro? O dobro é pegar um número e fazer vezes 2, pegar uma medida e fazer vezes 2. Então, se aqui tem 8 milímetros, o dobro de 8 milímetros vai ser o quê? 16 milímetros. 16 milímetros corresponde a 1,6 centímetros. A letra B diz assim: o comprimento do sapo na foto mede. Vocês vão ter que medir com a régua, tá? Porque ele aí na foto ele não tem 8 milímetros. Então, vocês vão medir e marcar a alternativa correta. A letra C. A linha verde tem 8 centímetros de comprimento. Quantos sapinhos cabem enfileirados, um encostadinho no outro sobre essa linha? É o tamanho real do sapo, tá? Não é o sapinho da foto, não. Então, a gente sabe que o tamanho real de um sapinho são 8 milímetros. Quantos sapinhos caberiam aí, então, nessa linha verde que tá na letra C? E se a linha tivesse 80 centímetros, quantos sapinhos caberiam? Vocês vão ter que fazer uma continha para saber, ok? Ou dá para fazer de cabeça, tá bom? Já está avisando que está acabando o tempo. O exercício 16 diz assim: em cada linha do quadro, as medidas são equivalentes. Complete-as com medidas que faltam. Então, 8/10 do metro são quantos centímetros? São 80 centímetros. Metade de 1 centímetro, meio centímetro, são quantos milímetros? 5 milímetros. 10 centímetros são que fração do metro? 1/10. 1/5 de 1 metro
são quantos centímetros? 20 centímetros. 3/10 do centímetro são quantos milímetros? São 3 milímetros. Se vocês ficarem com dúvida nesse exercício, façam a continha como eu mostrei para vocês. Dividam pelo denominador, multiplique pelo numerador da fração que vai dar certinho, tá bom? Só lembrando para vocês, 1 centímetro são 10 milímetros, 1 metro são 100 centímetros. Pensando nessas relações, vocês não vão ter dificuldade para responder isso aí, tá bom? Bem rapidão. Qual Isso. é a B? E prof, não entendi a C. A letra B, você vai medir o sapinho, a letra B dá 15. Você vai medir o sapinho que tá na mão aqui, ó, da pessoa, ó. Porque esse tamanho que ele tá aqui não é o tamanho real dele, porque foi aproximar, a foto foi aproximada. Então você vai medir com a régua ele e vai marcar qual que é a alternativa correta na letra B, ou se as duas são corretas ou se as duas não são corretas, tá? Se não for correta, deixa em branco. Mas você vai ter que medir com a sua régua aí para saber o tamanho dele. E a letra C tá falando, tem uma linha verde aqui desenhada, e tá falando assim, ó, que ela tem 8 centímetros. Quantos sapinhos cabem aí nessa linha verde? Vocês têm que fazerem a continha para saber, tá? Mas é o tamanho real do sapinho. O sapinho de verdade, a medida real dele, ele tem 8 milímetros. Quantos sapinhos um do ladinho do outro caberiam aí? Vocês podem pegar a régua e ir marcando 8 milímetros, faz um risquinho que caberia um sapinho. Do ladinho, mais 8 milímetros, façam outro risquinho. Depois vocês contam quantos sapinhos teriam aí, tá bom? Gente, se ficou alguma dúvida, se vocês não entenderam algum exercício, anotem aí na apostila, não entendi esse exercício. Ou vocês podem estar me perguntando pelo WhatsApp no privado, ou quando a gente retornar às aulas, nós vamos retomar tudo isso de novo, exercício por exercício, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, ou anota pra gente tirar a dúvida depois, ou podem me perguntar, tá bom? Pelo WhatsApp, né? É, pelo WhatsApp, no privado. Tá bom? Que a prof responde. Essa semana eu estudei com a Helena, né, Helena? Nós fizemos alguns exercícios juntos. As duas Helenas, olha que engraçado. Nós fizemos alguns exercícios juntos. Uma eu respondi e expliquei, outra eu mandei uma fotinha, outra eu mandei uma explicação. Então, o que vocês não entenderam, vocês vão ou me perguntando no privado ou anotem na apostila, para quando a gente voltar às aulas, a gente tirar as dúvidas, tá? Quando a gente voltar, nós vamos retomar todo esse conteúdo, tá bom? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo. Essa semana vocês assistam a videoaula. Para a semana que vem a gente tirar as dúvidas novamente. Assistam as aulas, façam os exercícios, que é bem importante, tá bom? E aí na semana que vem a gente volta, faz outra live e tira as dúvidas novamente. E amanhã todo mundo aqui pra live com a prof. Débora. E, inclusive okay? eu tô aprendendo um monte de coisa nas lives da prof. Débora, tá bom? Beijo, crianças. Beijo, até amanhã. Fiquem com Deus, bom restinho de semana. Até semana que vem.